Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Simpósio Permanente sobre as experiências fora do corpo, as viagens astrais. Esse projeto reúne uma série de entrevistas, palestras com diversos projetores, pesquisadores e escritores que compartilham suas experiências, técnicas e conteúdos importantes, especialmente para você interessado no assunto. E nesta edição temos o prazer de compartilhar a gravação que realizamos em São Paulo com Laércio Fonseca, que é físico com especialização em astrofísica e cosmologia, professor, músico, ufólogo, espiritualista, médium, terapeuta e palestrante e há mais de 37 anos diretor da Escola de Treinamento Interior Wusan Jin Tao, diretor também do espaço Caminho da Luz. Autor de mais de 250 palestras em videoconferências editadas em DVDs e um total de 9 livros publicados. Lembrando que se você tiver dúvidas sobre o tema, a melhor e a mais rápida forma de obter resposta é enviar um áudio por WhatsApp para o número 11 98880 1545. 11 98880 1545. Outra maneira é digitar suas questões no campo de comentários diretamente no nosso canal no YouTube. Que as melhores energias cheguem até você, discernimento, paz, luz e amor. Pessoal, eu sou Laércio Fonseca, né? Eu tenho praticamente assim duas vertentes na minha vida. Eu tenho a ciência de um lado e a espiritualidade de outro, né? Desde muito cedo eu me dediquei assim ao estudo da ciência, ao estudo da astronomia, da astrofísica, mesmo muito jovem, no colégio, né? Eu estudava muito astronomia. Aí fui fazer física na universidade, né, na Unicamp, e me especializei em astronomia, astrofísica. E quando eu era aluno da faculdade, eu também dava aula em cursinho. Dei aula em cursinho, dei aula em colégio de alto nível, Porto Seguro, Colégio do Ângulo, cursos especiais de astronomia e próprio cursinho mesmo, aula de física e matemática. E do outro lado da minha vida, como espiritualista, né, eu sempre me dediquei demais ao treinamento das artes orientais, né, desde muito jovem, praticando Kung Fu, praticando Tai Chi Chuan e estudando tudo que vinha do Oriente, né, estudando filosofias orientais, taoísmo, budismo, estudando yoga, estudando o hinduísmo clássico, né, a medicina oriental toda, a acupuntura, ervas medicinais, tudo ligado assim à estrutura do Oriente mesmo, né? E uma outra vertente que eu sempre era apaixonado, sempre fui apaixonado, foi a ufologia. Um astrofísico, quando olha para as estrelas, quando olha para o universo, ele acha um grande desperdício de vazio se não existe vida lá fora, né? Porque a coisa é muito grande, é uma coisa muito fantástica. E como espiritualista, e eu também tenho uma experiência de ser sensitivo desde criança, né? E a minha sensibilidade desde criança maior era não dormir. Eu, quando era criança, eu praticamente não dormia. Eu deitava na cama e acordava. Acordava e ia brincar na rua, como uma criança normal. Só que o meu corpo ficava deitado na cama. Quem ia brincar era o meu espírito. Só que eu lembrava de tudo, né? E o interessante é que as outras crianças não lembravam. Eu brincava com as outras crianças, só que era tudo diferente, porque daí eu ia postar corrida, ia brincar, o corpo flutuava, saía como se fosse voando, eu achava estranho, né? Aí eu falava pra minha mamãe no dia seguinte, e a mamãe falava assim, ah não, você sonhou, filho, isso é sonho. Eu falei, então sonho? A gente acabava acreditando que era sonho. Então minha vida sempre teve esses dois lados, caminhando paralelo, né? E no princípio eu nunca conseguia fazer uma ponte entre uma coisa e outra. Era muito difícil a gente entender. Ou era materialista ao extremo, né? Ou era um espiritualista ao extremo. E eu era um dos únicos que estava ali tentando esse equilíbrio, né? Equilibrar nessas duas pontas aí, né? Com a ufologia no meio também, com a ideia da ufologia e tudo mais, estudando ufologia.
General Show era muito meu amigo na época de faculdade. Levei o General 2 vezes no Unicamp fazer conferência sobre ufologia. E as minhas experiências foram se desenrolando nisso aí. Até que eu li um livro que foi lançado na década de 70, em inglês, por um físico chamado Fritjof Capra. Ele fez uma ponte, ele conseguiu começar a fazer uma ponte entre ciência e espiritualidade, lançando um livro, O Tal da Física, um paralelo entre a física moderna e as filosofias orientais. Aquilo foi muito bom para mim, porque me deu up, né? Deu o começo para a gente fazer a ponte entre esses dois elos, que já tinha outros cientistas tentando construir essa ponte, né? E eu me agarrei muito nisso, estudei muito isso e também fui professor para fazer esses seminários em várias universidades. Eu comecei a fazer esse seminário Tal da Física em várias universidades e levantar essa discussão, né, com os professores, com os alunos da física, ligado à física. E a coisa foi andando, caminhando, me formei, né, comecei a fazer um mestrado na universidade, e aí chegou um ponto que eu chutei o pau da barraca, larguei de tudo e fiquei só com o meu lado esotérico, meu lado espiritual, com o meu espaço holístico que eu tinha montado, minha escola de Tai Chi, minha escola de Kung Fu. E até hoje nunca mais voltei a servir o sistema propriamente dito, só trabalhando mesmo nesse lado mais espiritual, mais esotérico. A projeção astral não é para mim, né? A projeção é só um fenômeno real, é um fenômeno natural que acontece com todos os seres humanos ao dormir, né? Há uma necessidade estrutural, né, do corpo dormir. E investigando isso com o próprio plano espiritual, a gente foi entender que tudo é uma questão de física. Todos os corpos organizados, todos os sistemas organizados, eles gastam energia, tá, para se manter organizado. Este corpo biológico, para ele se manter organizado, ele gasta energia, então você precisa comer, você precisa beber, você precisa manter esse sistema organizado. E a funcionalidade e o objetivo dele estar vivo é o espírito que dá, é a consciência. Porque se não tiver consciência, também não tem sentido de existir, né? Todos os seres vivos têm um padrão de consciência associado a eles que organiza a vida. A partir do momento que o espírito desloca, sai fora, e ele vai à podridão, ele para de funcionar e é o que organizava isso aqui, né? Então, se você imaginar o espírito, antes de usar a matéria, antes de usar o corpo físico, né? Porque uma das questões que nós estamos desenvolvendo, inclusive na própria física quântica, né, a espiritualidade, é dizer que o espírito é anterior ao corpo biológico. A alma e a consciência não é gerada agora aqui nessa matéria, né? Nós existimos antes que esse corpo existir, então nós não dependemos desse corpo para existir. A alma e o espírito existem fora da matéria. Então, mas o espírito, no mundo espiritual, ele é um sistema organizado também. Ele é um sistema que gasta energia para se manter estrutural, organizado. Então, quando o plano superior desenvolve um projeto planetário para a alma usar um corpo físico em dimensões densas da matéria, o espírito ele precisa gastar energia para usar esse corpo aqui. É muito denso para ele. Tá ok? Então, no projeto, eles calcularam bem o projeto e perceberam o seguinte, que um corpo não consegue ficar mais que 12 horas usando este corpo biológico, o corpo espiritual. Ele desgasta-se muito, o corpo espiritual perde muita energia. É a mesma coisa eu pegar você aqui, meter um escafandro em você, tá? E fazer você andar no fundo do mar, com o escafandro, entendeu? Você não aguenta andar 2 horas com aquela merda lá. Você fica muito cansado. Então você precisa sair do oceano, tirar aquela roupa e... inclusive os mergulhadores que trabalham com escafandro não podem trabalhar mais que 2 horas, que eles não aguentam. É muita carga, é muito denso, né? Então isso é uma questão da física normal. Então o plano espiritual projetou, né, que depois de 12 horas praticamente, né, o corpo ia dormir. Ele ia cair no sono e o corpo espiritual ia sair do corpo físico para poder realimentar, recarregar as baterias e retornar no dia seguinte para continuar a sua jornada. Então a projeção astral é um fenômeno natural. Todos os seres vivos
que usam a matéria densa fazem projeção astral. Todos os animais, pássaros, todos os animais que dormem, eles têm a projeção astral, porque eles não são dessa dimensão. A consciência não é dessa dimensão, dessa natureza. Para existir nessa natureza, tem que obedecer essa lei da física. O lance é o seguinte, nós estamos num projeto planetário, não é bloqueador, a única coisa importante que você tem que entender, todos fazem projeção astral. Não é um bloqueio da projeção astral, é um bloqueio da memória. Então o ser humano, ele não se lembra do que faz à noite. Por que ele não se lembra? Porque faz parte do projeto. Nós estamos vivendo aqui uma lei do karma, tá? Onde os engenheiros siderais, quando eles projetaram este corpo biológico e o encaixe que a alma vai ter no cérebro, que a consciência vai ter nesse hardware aqui, ele vai ter que diminuir a frequência, baixar a frequência, e nesse baixamento de frequência, há o esquecimento de tudo, a memória que operava naquela outra realidade. Aí ele entra aqui como se o disquete estivesse vazio. O seu hardware está vazio, né, vamos supor assim. Então ele precisa de um programa, precisa de uma função, mas ele tem instintos, né? Ele vem de vidas anteriores, tá? Ele não se lembra. Então, todas as vezes que o espírito ele sai fora à noite, a consciência dá uma expandida e tudo começa a ser gravado, todas as informações começam a ser gravadas num setor da consciência. Ele sai da forma. Quando ele entra no corpo, há um salto quântico no padrão da consciência e ele opera com outro nível de consciência. Então, quando ele está acordado, ele não acessa aquela área da consciência que ele viveu à noite e que também tem informações de vidas passadas, tem informações de vida entre vidas, está tudo no outro setor. Isso é iluminação para o indiano. Iluminação para o indiano é acessar aquilo que está dentro de nós mesmos. Por isso que todos os grandes mestres do passado diziam: vós sois deuses, conheça a ti mesmo e você vai revelar esse grande segredo. Não é conhecer nada que está externo, nada que está lá fora. É fazer uma jornada interna, romper essa barreira quântica dos dois níveis de consciência para você aqui estar acordado. Então, a projeção astral, ela está intimamente ligada a qualquer desenvolvimento mediúnico. A qualquer área da mediunidade que você desenvolva, está atrelado o processo da projeção astral. Então, um indiano, quando ele está praticando yoga, quando ele está praticando tai chi, meditação, ele está forçando a Kundalini, as suas energias, ativar centros superiores para a consciência operar naquele outro nível acordado. Aí ele lembra de tudo, ele faz projeção astral consciente e volta consciente. Por isso que eu falei, quando eu era criança eu era assim, eu não perdia a memória. Por isso que eu falei isso aqui, eu não dormia. Eu deitava na cama e continuava acordado. E acordava no outro dia acordado, lembrando de tudo que eu fiz à noite. Como se não tivesse intervalo. Aí aconteceu o seguinte, quando eu entrei na puberdade, esquece tudo, dá um apagão. Porque toda a energia sua desce para a zona sexual, a Kundalini. Entendeu? Aí o que acontece? Mas aí quando eu tinha mais ou menos 16, 15, 16 para 17, que eu comecei a meditar, comecei a ser vegetariano, comecei a praticar tai chi, yoga, pum, explodiu de novo. Exatamente. Então, existem pessoas que têm uma certa facilidade natural de quebrar esse bloqueio, de romper esse bloqueio. São médiuns naturais, como o Chico Xavier, que de criança ficava conversando com a mãe dele o dia inteiro, ele não sentiu a perda da mãe. A mãe morreu, mas todo dia de tarde ele ficava conversando com a mãe a tarde inteira. Né? O filme mostra bem isso. Então, a mediunidade nada mais é do que um despertar. E às vezes a mediunidade ela desperta devagarzinho, desperta uma audição apenas com os espíritos. Os caras não abrem-se de uma vez, porque isso faz parte da iluminação, da transcendência espiritual. Então, às vezes você tem, por exemplo, o que a gente chama projetista meia-boca. O que é o projetista meia-boca? Projetista meia-boca é aquele cara que sai, como todo mundo sai de noite, mas ao retornar, lembra como se fosse um sonho, a coisa é fragmentada, não tem uma lógica muito assim, né? E dá para diferenciar o que é sonho e projeção astral, certo? Os sonhos são todos os anseios, a coisa que é construída nessa vida. A realidade é construída aqui. Agora, a projeção astral não, ela tem informações e dados de uma realidade completamente diferente daqui. Entendeu? Por isso que o João Evangelista ficava louco. O João Evangelista, lá ele saía do corpo, ele ia para as cidades astrais, ele entrava numa cidade,
1 milhão de anos mais avançada do que qualquer cidade da Terra aqui. Com tecnologias, naventando, saindo, tua construção, arquitetura. E lá a coisa mais avançada que ele conhecia era camelo, né? No deserto. Então ele não tinha parâmetros nem de linguagem, nem de comparativo para descrever o que ele via. Aí ele falava, vi um bicho de 7 cabeças, aí um leão, não sei do que. Ele tinha que usar os arquétipos dele para tentar explicar alguma coisa esquisita que ele viu naquela cidade astral. Então aí você sabe diferenciar a projeção astral real de uma falsa, ou de um sonho que você sonhou, né? É muito normal isso. Nós tivemos grande, por exemplo, João Evangelista é um deles, né? Que escreve o Apocalipse. Outro na Bíblia antiga, conhecida, é o Enoque. Se você ler o livro de Enoque, às vezes ele é retirado do corpo, é arrebatado ao céu. Toda vez que você ouve na Bíblia arrebatado aos céus, é o cara que é tirado do corpo e levado para a cidade astral. E ele percebe que ele está subindo, porque as cidades astrais são lá no alto, entendeu? Então eles falam, vou para o céu. Né? Na concepção deles está indo para o céu, né? Para Jerusalém Celeste. Se o cara era judeu, era Jerusalém Celeste. Agora, se o cara é tibetano, ele está indo para... o pessoal é levado para cidades astrais da região sobre o Tibete, né? E aí por diante. Então, você tem que entender uma coisa muito interessante, que a ideia de chakra só os indianos têm, tá? Você vai pegar os espíritas médios, que ninguém sabe o que é chakra. E nem os espíritas falou para os espíritos o que é chakra. Você vê que coisa interessante. A China não sabe o que é chakra. A China só conhece certos centros, eles dão outro nome, dão o nome Tantien e tal. Mas a China tem uma coisa que a Índia não tem. É todo o conhecimento dos meridianos e dos pontos da acupuntura. É engraçado porque cada povo recebia uma coisa diferente, não recebia toda a informação. Os indianos, por exemplo, é o único povo que conhece os 7 chakras, exatamente a função deles. Entendeu? Então, é muito interessante você fazer os estudos da antiguidade e você ver, né, os desenhos antigos, dos videntes antigos desenhando chakras, desenhando tudo, né? E outros povos não, certo? Outros povos nem sabendo o que está acontecendo. Então, se você perceber bem, a Índia, né, e a antiga China é realmente os mais avançados em termos de compreensão da natureza espiritual do ser humano, né? E assim por diante. Então, chakras é a fisiologia do corpo astral. Tá? Ele faz parte da fisiologia do corpo astral. O chakra não é do corpo material físico. Por isso que a medicina nossa nunca achou. Ela não achou espírito, ela vai achar chakra? Não vai. Vai achar os meridianos da acupuntura? Não vai, porque os meridianos da acupuntura faz parte da fisiologia do corpo astral. Quando o corpo astral está usando esse corpo físico, ele controla esse corpo físico, parte de todo o metabolismo do corpo astral é usado também para coordenar o corpo físico. Então, por isso que o desequilíbrio do chakra causa desequilíbrio no corpo. E inverso, quando você tem um desequilíbrio físico, você também desequilibra o corpo astral, porque ambos estão conectados. Mas a importância dos chakras é exatamente entender que é a fisiologia do corpo astral, né? E a relação dele com a projeção astral tem intimamente ligado aos chakras superiores, né? Porque esses chakras localizados na parte superior, que são chakras responsáveis por complementar essa abertura, por fazer a abertura da percepção, por isso que se chama da terceira visão esse. Porque esse abre um parâmetro que ele está fechado, ele abre um parâmetro para você interagir com radiações do corpo astral, radiações do plano espiritual, você vê espírito, você fala com espírito, né, perfeitamente, um vidente perfeito. Se sentar um espírito aqui, ele não sabe a diferença entre você e o espírito, sabia disso? Não é médium meia boca que vê vulto, vê umas coisas assim, sabe? Ele não sabe diferenciar. Ele fala, tá bom, como é que tá aí, tá jóia? O espírito, ai, beleza. E é uma pessoa normal, não é fantasmagórica para o espírito, para o vidente. Então, mas agora tem médium meia boca. Médium meia boca que tem tudo, sinta uma coisa, tá? Esse é ruim, são médium ruim. Diferente do vidente perfeito, que é raro. É muito raro um vidente 100% perfeito.
Consegue, claro. Esse é o objetivo da iluminação. Todas as escolas iniciáticas do passado só tinha um objetivo: acordar. Só. E acordar é isso, abrir essa terceira visão e abrir o padrão de consciência superior, que é a gente chama de eu superior. Esse eu que sabe das coisas. Não é esse eu inferior que é o eu esquecido, que é o eu que está aqui vivendo essa realidade. Entendeu? Das outras pessoas, sim. O vidente acordado, ele vê a aura da pessoa, ele vê esses centros. Por isso que os antigos deram o nome de chakras. Eles deram o nome de chakras porque quando você vê, o negócio fica rodando. Fica uma energia que fica penetrando como se fosse uma espiral mesmo, como se fosse jogar água no ralo da pia. Ele fica... Por isso que chama de chakras, ele fica roda. É uma coisa que fica rodando. É dinâmico, a aura é dinâmica. O seu corpo astral é super dinâmico, é brilhando, parece que está pegando fogo. Fica uma coisa assim. E nos centros você vê, na palma da mão, tal, tem mais chakras. Esses aqui são os principais. Então o cara, quando ele faz tai chi, ele emite radiação, cria um campo auro grande em torno dele. Se vocês vissem como o ser humano é maior, como ele emite energia, como ele toca energia com o meio ambiente, se tivesse uma câmera que captasse este campo de vibração, seria maravilhoso. Você ia ver como as radiações funcionam, como o biossistema funciona. Como você lida com pessoas aqui que te enchem o saco no dia a dia? Certo? Você está andando na Paulista, vem um vagabundo te encher o saco, cata coquinho, vai procurar sua turma, rapaz, vai encher o saco do outro. Né? Então, no plano astral, as pessoas são pessoas, os espíritos são pessoas, como qualquer outra coisa. E eu sou pessoa lá também, como qualquer outra coisa, eu sou mais um. Certo? O fato de estar consciente ou inconsciente não quer dizer nada. Né? O fato de eu lembrar o que eu fiz ou não. Mas a gente sabe, nós somos de lá. Vocês têm que entender que aqui que nós estamos extraindo o ninho. Nossa natureza é lá a gente tem de letra. O obsessor nada mais é do que gente que te enche o saco aqui. O que é uma pessoa que te enche o saco aqui? É o mesmo de lá. A gente trata mesmo, vai pro caçatão, vai catar coquinho na descida, rapaz, vai encher o saco. Agora, tem gente que vem pedindo ajuda, vem chorando, você dá uma ajuda pra mim, aqui não tem que dar um trocadinho pra mim comer um pastel. Você vai lá, que tem todo tipo de gente lá, você está entendendo? Tem todo tipo de espírito, tem espírito que precisa de ajuda, coitado. Só que existe uma comunidade no astral que faz isso, uma comunidade que vai trabalhar com os espíritos, que vai ajudar, e às vezes nós mesmos fazemos esse papel também. Quando falta vaga lá, os caras contratam nós, cara. Vivo, encarnado, sabe? Falta gente para trabalhar. Lá, eles vão lá trabalhar hoje que tem serviço lá. É assim que funciona. Eu trabalho praticamente quase o mesmo. Eu dou aulas lá, sabe? Eu sou um professor do lado de lá. Mas a gente lá tem uma lance que a gente é pau para toda a obra. Certo? A gente tem que ser um faz tudo. O que falta, a gente vai. Às vezes a gente vai em grupo de médicos. Trabalhar com um grupo de médicos, cuidar de certas áreas de pessoas que estão precisando. Às vezes a gente vai em grupo científico. Fazer estudo científico e tal. Às vezes a gente vai em grupo, por exemplo, quando teve a Guerra do Golfo, né, ia em grupo na Guerra do Golfo para olhar, né, não podia fazer nada, né, ia só estudar. Olha só que louco. Nós, em grupos, uns 40, saía aqui do Brasil e íamos tudo lá estudar. O nosso mentor falava, vocês não mexem em nada, não deixam as coisas do jeito que está, só observa, só estuda, para a gente aprender sobre guerra, aprender sobre conflito, porque o cinema do outro lado, olha, olhando as coisas do outro lado. E tem missões... Porque a gente continua vivo. Ninguém fica... Nós temos duas vidas, todo mundo praticamente tem duas vidas. Uma aqui neste mundo, totalmente adormecido, e uma outra quando dorme. Pode estar mais adormecido ou pode estar mais acordado lá também. Tem espíritos que... Tem vários tipos de projetista. Tem o famoso balãozinho. Você sabe o que é. O balãozinho, viu criança quando compra balãozinho e fica brincando assim? Tem espírito que é assim, ele deita na cama, cordão de prata fica ligado e fica só ali flutuando, dormindo também. A gente chama de balãozinho. Não sai fazer viagem, não sai fazer muita coisa, só descansa e volta para o corpo. Só tem a descompressão, ele não tem uma vida real após a morte, após a noite, quer dizer.
Tem noite que o cara fala assim, pessoal, não tem nada para você hoje, descansa aí, você está precisando recuperar suas energias, tal. Mas a maior parte do tempo tem que trabalhar. Os caras não dão folga não tem sábado e domingo. Não existe sábado e domingo lá. E eles são muito rígidos com a gente, sabe? Os espíritos superiores não dá moleza, falam, você está aí para quê? Você está fazendo o quê aí? Você está aí para trabalhar, você está aí para fazer o seu serviço, cumprir sua missão. Não tem essa não. Você se lembra que o Emmanuel enchia o saco do Chico? Você está com problema com a sua vista, aí você tem uma, já é o luxo, tem uma, já é luxo. Vamos trabalhar, vamos escrever. Vamos fazer o que tem que ser feito. Porque logo esse corpo é jogado fora mesmo, abandonado, você vem aqui para o astral viver outra realidade. Mas o espírito ele tem que estar consciente que ele precisa aprender muito e precisa auxiliar os menos favorecidos. Então todos nós, inclusive eu, tem hora que eu vou aprender. Né? Tem hora que eu sou chamado para lugares onde eu tenho que sentar lá e ficar aprendendo, como qualquer aluno, como qualquer pessoa. E tem hora que eu vou trabalhar, que eu vou ajudar os menos favorecidos. A gente vai com uma equipe de espíritos, né? Eu tenho um monte de amigo morto, né? Que são mortos, eles não estão encarnados. Quando precisa, ele vem no quarto buscar. Vamos que tem serviço, tem coisa para fazer. É muito simples, né? Você tem que olhar as estrelas, tem que olhar o universo, que ele é muito grande. Claro que a vida não é um padrão do planeta Terra, a vida é um padrão cósmico. Né? E eu tenho uma máxima aqui que deixa os ufólogos de cabelo em pé, né? Que eu falo assim, que todos, presta atenção nessa afirmação, é lalaísta, ninguém fala isso, sou eu. Todos os extraterrestres que nos visitam já estão mortos. Né? Porque são seres ascensionados, são seres elevados do mundo da sua jornada cósmica. Eles não habitam mais planos materiais e corpos materiais como os nossos. Eles são seres das dimensões superiores, são espíritos ascensionados, elevados, que dominam uma tecnologia incrível, viajam pelo universo nessa realidade. Só que a física deles é tão avançada que eles não têm dimensão, eles podem estar onde ele quiser. Ele está lá na dimensão superior, quando pode materializar as naves, materializar o corpo dele aqui, sentar com nós, conversar, tal, aperta o botão e vai embora. Eles operam interdimensionalmente também. Então, a única diferença entre o extraterrestre e nós é que ele tem a capacidade de operar uma tecnologia de bilhões de anos na nossa frente. Você tem que entender que o nosso universo tem 15 bilhões de idade. Nós, como humanos, estamos aqui na Terra há 40 mil anos. Como humanos, aqui, fora daqui. Eu tenho a máxima que eu sempre brinco, né? Talvez você não sabe dessa estatística, são coisas típicas do Laércio, que ninguém fala. Eu digo que 6,5 bilhões de almas que estão encarnadas hoje na Terra estão na primeira encarnação. Primeira encarnação na Terra. Se ela está na primeira encarnação na Terra, o que ela era antes? Extra-T? E antes da sua primeira encarnação na Terra, você era o quê? Então o conceito de extraterrestre muda quando você tem uma visão da vida após a morte, de uma realidade após a morte. Você vai ter que projetar esse mesmo modelo para os ETs. Você não pode projetar um ET que está morando num planeta, sai da nave e vem aqui para comer criancinha, igual o filme V lá dos reptilianos. Lembra do seriado V? Que é uma bobagem, né? Você está entendendo? O americano pensa assim. Aí impregna a internet, impregna a cabeça do ser humano, o arquétipo do ser humano do ET mal, do reptiliano mal. Aí se desconfia de tudo, porque ninguém pensa, né, que esses seres são seres extradimensionais, eles não precisam de nós aqui, nada no plano físico. Para quê? Não depende do plano físico para existir. Não estão aqui para fazer híbrido, para fazer nada para o mundo deles. Para com isso. Essa é a fragilidade da nossa ufologia. A nossa ufologia materialista ela é muito frágil. A ufologia materialista não anda, não vai para lugar nenhum, está estagnada há mais de 100 anos. E entender que insiste em ficar nela, está discutindo caso Varginha até hoje. Está discutindo o caso Roswell até hoje nas conferências, aí não avançou 1 milímetro. Tem pena, né? Mas fazer o quê? Faz parte da consciência de cada um. Claro, no Brasil, eu que puxo essa corrente há muitos anos. Eu, na década de 80, eu escrevi um livro sobre ufologia, chamado Ufologia Psíquica, né? Onde eu coloco os extraterrestres, né, da seguinte maneira: a natureza espiritual dos seres extraterrestres. É parte do livro.
Registros acásticos é o seguinte, tá? Não vai pensar que você vai sair no astral, você vai entrar numa biblioteca lá, pegar um livro empoeirado do cacete, igual do Harry Potter, abrir lá e ter as coisas lá, né? Não, nada disso. O mundo espiritual, você tem que entender que é um mundo de alta tecnologia, ele é muito avançado. Mas não é avançado do jeito que você pensa, é muito mais avançado do jeito que você não pensa. Você não consegue raciocinar o avanço das inteligências extraterrestres e das nossas próprias inteligências fora da matéria. Por exemplo, tudo que você vivenciou está gravado aonde? Em algum lugar. Tá? É uma área do teu ser. Vamos chamar isso de consciência, tá? Uma área do seu ser está gravado. Tudo, imagem, som, informação. O nosso cérebro ele tem um potencial de gravar informações bilhões de vezes mais do que esse hardware que está na sua... Essa memoriazinha da nossa câmera de 64 GB. Você está entendendo? Então o que é? O registro acástico é uma tecnologia muito avançada que a gente vai lá, você entra, tem acesso a um prédio, você tem muito lugar, você senta lá, eles acoplam um equipamento como se fosse um capacete em você, ele vai ajudar você a lembrar de tudo que você fez, de tudo que você passou, mas só que de um jeito que você não tem noção. Você vivencia de novo a cena. Você sente, você vê, mas você não pode atuar, porque é um registro. Você não vai mudar nada. Né? Você assiste, sente e observa. E às vezes você está dentro do personagem de novo, lá sentindo dor, sentindo tudo, revivendo tudo o que aconteceu, tudo que você fez de bom e de mal. Você está entendendo? E o registro acástico ele tem a capacidade de fazer o seguinte, ó. Vamos supor que eu, na vida anterior, eu era um militar na Alemanha e estava torturando um cara. Torturando, para ele falar alguma coisa. No registro acástico, os controladores da máquina colocam você no lugar do... Vamos supor, eu estou torturando. Eu vejo eu torturando, eu sinto eu torturando. Aí eles fazem o quê? Eles mudam e colocam você no lugar do torturado e sente tudo o que o torturado sentiu. Tá? Então essa tecnologia é uma tecnologia para realmente ensinar a merda que nós fizemos. Que enquanto você está fazendo aqui, você não sente a dor que você está provocando. Você não sente a dor que você está provocando um animal, na hora que você está matando ele para comer, na hora que você está fazendo qualquer coisa. Você está torturando um animal, você não sente. Então tem uma hora que você vai sentir isso, que você vai vivenciar isso. Aí o sentimento de culpa que abate sobre o espírito é algo terrível, né? Sobre nós. Aí que você aceita a lei do karma, você aceita retornar para reviver ou cumprir uma missão, para resgatar isso, de alguma forma você... Então o registro acástico é uma tecnologia que projeta em 3D dentro de você mesmo. Tá? E você lembra aquele filminho do Vingador do Futuro, do Schwarzenegger? Você lembra que ele vai para Marte, que ele entra numa máquina lá na Recall, que ele faz uma viagem totalmente virtual? É como se fosse aquilo. Ele não sabe mais a realidade, se ele está vivendo ou se ele está na realidade. Fica ali. Então, se passa toda uma história de novo que ele vivencia. A hora que ele sai do registro, aconteceu tudo dentro dele e a máquina só ajudou a coordenar essas coisas. Você só acessa quando o teu mentor te levar, né? Porque algumas informações você mesmo acessa em você, que são as mais fortes, as mais marcantes, a hora da morte de vida passada, tal, que são fortes, dá para acessar. Mas, por exemplo, quando André Luiz morre, vai para o astral, o cara está morto, você pensa que ele recobra a memória de vida anterior? Nada, demora. A hora que os espíritos vão ver que ele está bem estabilizado, aí que vai começar a levar ele para o acástico, aí que vai começar a abrir a vida anterior dele. Para ele entender tudo, sabe? Tudo é muito coordenado lá. Por isso que eu falo para você, não é qualquer um que eu saio do corpo e vou lá no registro acástico. Vai numa ova. Tudo tem a sua encarnação aqui é controlada. Os mentores que projetaram a sua encarnação acompanham você o tempo todo. Fora do corpo, à noite, tem todo um controle do que você pode saber e o que você não pode saber. Tem pessoas que não podem saber absolutamente nada da vida passada dela.
porque atrapalharia o projeto kármico dela. Tá? Os meus mentores espirituais mesmo, então, quanta gente não chega para mim, Laís, quem que eu fui na vida anterior? Eu olho e falo, é melhor você não saber. Consigo, mesmo que meio mais por cima, assim, dá para pegar. Em detalhes mais profundos, teria que fazer pedir para eles mesmos fazer a pesquisa. Mas é duro, você pega. O sensitivo entra no cara, ele vê, passa o filme do indivíduo. Mas a gente não pode falar. Você não pode falar porque, primeiro, você não tem autoridade. Primeiro, você não sabe o que isso vai acarretar na vida do indivíduo. Certo? Por curiosidade, às vezes, né? Todo mundo quer ser rainha na vida anterior, né? Ninguém quer ser puta. Eu sempre falo isso. Ninguém quer relembrar uma vida anterior achando que foi um puta do filho da puta, no bom sentido, vamos dizer assim. Você está entendendo? Todo mundo quer fazer uma regressão achando que foi rainha de não sei da onde, foi princesa, não sei aonde, as mulheres principalmente. Né? E os homens todos querem ser heróis, né? No passado, ninguém quer ser o vilão da história. Então é complicado isso, por isso que às vezes essas regressões a vidas passadas que se fazem aí, muitas delas não funcionam. Muitas delas é uma viagem na maionese. Tá? Uma viagem, o cara cria essa viagem dele e acredita depois, né? Ser ruim, porque pode não ser verdade. Não. Nem evolução existe, nenhuma das duas. Só existe uma experiência. Por isso que no mundo espiritual não tem um bom e um mal, certo e errado. Por isso que o plano espiritual, quando ele vê o cara sofrendo, passando dor aqui, o cara não larga, deixa ele lá. Ninguém tem piedade, no bom sentido assim. Né? Essas inteligências avançadas. Por exemplo, você tem que entender o seguinte, as pessoas chegam para falar, Laércio, os ETs vão intervir numa guerra nuclear? Eu falo, não vão. Mas por que não vão? Os ETs interviram quando o holocausto judeu estava na cama de gado, todo mundo desceu do escoador lá para tirar judeu de lá? Não. Então por que vai descer agora? Isso é um karma construído, é uma experiência da alma humana. A alma humana está vivendo dor, está vivendo sofrimento, está vivendo opressão, está vivendo isso, está vivendo tudo isso aí. Esse é o projeto. Essa é a experiência que a alma desceu aqui para viver. Ela cria o conflito, ela vive o conflito. Ela cria a guerra, ela colhe os frutos da guerra. Não é o livre-arbítrio, não há uma interferência superior nisso. Você entendeu? Mesmo que haja uma tecnologia no mundo espiritual, os ETs têm técnica para curar qualquer doença na Terra, mas as doenças não são curadas. Agora, por quê? Por isso que nós temos que entender bem a vida. Né? O Dalai Lama tem uma frase muito interessante, né? Dalai Lama, assim, tenha fé em Deus, mas tranque seu carro. Você está me entendendo? Você vai dar bola para bandido, né? Certo, posso ter fé em Deus, mas se eu deixar o carro com a chave dentro, meia hora depois eu volto, meu carro não está lá. Meus espíritos não te ajudaram? Não. É igual igual nós, por exemplo. A gente acha que a gente não fica doente, né? Porque você é um médium, você é um espiritualista. Léo, os espíritos não te curam, você fala, não. Eu tenho que fazer o que eu tenho que ter médico aqui, eu tenho que esgotar todo o recurso que eu tenho aqui. Você acha que porque eu estou aqui, sou amigo dos espíritos, não posso sofrer? Não vou sofrer, vou ser privilegiado na Terra de não viver nenhuma dessas experiências de dor, de gripe. Não vou ter gripe, né? Você está entendendo? Que privilégio, vou ter gripe, né? Porque os espíritos curam, os ETs cuidam de mim. Não funciona assim. A lei não é essa. Então, as pessoas me perguntam, Laércio, mas você tem muitos trabalhos de cura, né? Eu falei, tenho. A gente faz trabalhos de cura, ajuda muita pessoa. Mas tem hora que com a gente não funciona. Não funciona porque tem certas regras. Certo? Eu peguei uma puta infecção. Eu tenho que tomar um antibiótico. Tem horas, você está entendendo? Não adianta você achar que dando passe você vai curar uma infecção. Tudo tem limite. As técnicas, mesmo holísticas, elas têm uma capacidade de atuação. Certo? Os espíritos superiores não, quando eles vão intervir, qualquer coisa eles curam, não tem problema. Mas tem que estar dentro da lei. Né? E a lei tem que ser igual para todos, você está entendendo? Não pode ser especial para você e não é para aquele. Por que aquele não curou de câncer e você, o cara foi lá e curou câncer? Por quê? Qual a explicação? Então, a explicação teria que estar na lei do karma.
né? Então, eu tenho há muitos anos os espíritos, né, me ensinaram tudo isso, né? Me ensinaram até na prática do Tai Chi, do Kung Fu, fazer exercícios para abrir os chakras, para melhorar. E eu tenho cursos, né? Eu tenho cursos que eu dou de projeção astral há muitos anos. E nesses cursos a gente ensina uma porção de técnicas, né? Que vem do Oriente, que vem da prática do yoga mesmo, são técnicas respiratórias, são exercícios, né, para elevar a energia, elevar a Kundalini, você está entendendo? Então um monte de exercício que vai ativar os centros superiores, ativar a terceira visão e ativar a memória, porque na verdade você não vai fazer curso de projeção astral, você vai fazer um curso para curar a memória, ativar os centros superiores, é focar nos centros superiores. Aí você começa a ter lembranças. E é legal porque a gente tem sucesso. Quando a gente começa a viver experiência clara, sabe? Que o pessoal chama de sonho lúcido. Não, eu estava assim, né? Eu vi, eu saí, eu fui e tal, fiz. E é legal, porque as pessoas conseguem. Porque é natural das pessoas, só tem que lembrar. Um pouquinho de esforço, um pouquinho de dedicação, um pouquinho de mudança vibratória na alimentação e tudo mais, já acorda o cara. Sabe? Não dá aquela puta explosão de iluminação, mas já começa os primeiros passos, a primeira sensitividade a despertar. Sim, mais de 40 e tantos anos. É altamente prejudicial. Altamente prejudicial. Ela impede qualquer avanço acima de um certo nível. Ah, você pensa, mas o Chico Xavier comia carne. Assim, mas era até ali, cara. Não ia além. Entendeu? Os médiuns, vê se ele canalizava espírito oriental. Vê se ele canalizava espírito extraterrestre. Claro que não, porque não tem compatibilidade vibratória. E nem compreensão ideológica também para entender o que estava se passando. Por isso que os médiuns da primeira leva, da década de 40, 50, eles não tinham contato com o ET. Eles não sabiam o que era ET na jogada. O ET é uma coisa que vai vir agora, mais da década de 80 para cá, com os médiuns. E ainda complicado para a cabeça dos médiuns, que não tem uma visão cósmica de tudo, que não tem uma visão mais aberta, fica nessa dualidade de ET bom e ET mal. Ou seja, não tem o contato real, assim, tem às vezes, de vez em quando, uma intuição, vê o ET, tá? Mas não é o cara que convive 24 horas com o ET. Entendeu? Um abduzido, por exemplo, não é autoridade para falar de ET. O cara fica 2 horas com o ET, não fala nada, o cara traz de volta, ele... Coitado, dá até dó. Você conversando com um contatado, um abduzido. Ele não sabe nada do ET, ele só passou um trauma com os ETs. Então, nós temos muitos cursos, né? Nós temos um trabalho agora muito grande, online, montamos um estúdio, né? Em nosso espaço na cidade de Limeira, né? E nós temos 2 ashrams, né? Nós temos um ashram em São Tomé das Letras, nas montanhas, e um outro ashram na cidade de Limeira, que os 2 são numa chácara, lá em São Tomé, no sítio, nas montanhas, onde mensalmente fazemos vivências, fazemos cursos vivenciais, presenciais, né? E nós temos uma série de material online, às vezes cursos online ao vivo também, onde as pessoas interagem, fazem perguntas. E todos esses cursos, inclusive curso de projeção astral, nós temos já gravado em nosso site, online, você pode assistir, né? E nós temos mais de 300 conferências também para você assistir. Né? Nós temos no nosso canal do YouTube, nós temos já passamos os 130 mil, né? Assinantes do nosso canal. Já ganhamos a plaquinha do Google, né, de 100 mil. Graças a Deus vamos chegar agora a 1 milhão, né, para levar essa mensagem adiante aí, essa mensagem espiritual para frente. Temos mais de 100 e tantas palestras gratuitas para você assistir também em nosso canal do YouTube, né? E no nosso site você vai acompanhar a nossa programação, onde a gente está dando cursos, palestras, vivências. Nós temos uma programação de 3, 4 meses com antecedência, né? E o nosso site é www.laerciofonseca.com.br. Fácil de acessar. Então, queridos, a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês, não tem outro caminho para o ser humano nesta época a não ser acordar.
Tá? Quando eu falo espiritualizar-se, significa acordar. Não é ir para nenhuma religião, sabe? Não é participar de nenhum culto mágico. Não. É simplesmente trabalhar, estudar, praticar as artes antigas, praticar yoga, tai chi, meditação, estudar budismo, estudar taoísmo, estudar outras formas de pensar, estudar ufologia principalmente, que a ufologia ela vai estar na frente da abertura dessa civilização, né? Os extraterrestres vão ser responsáveis por uma grande virada nesse planeta. Então nós temos que estar muito conscientes do que eles são e o que eles representam para a nossa civilização, para a nossa humanidade, para o nosso momento atual, né? E meditação constante, meditação diária, para você sintonizar essas forças mais da luz, essas forças mais superiores. Tá? E questione sempre. Questionar sempre é muito importante do que ser, né, aquela vaquinha de presépio onde o boi vai atrás. Né? Não. Você tem que ser um buscador, um arreligioso, um sem religião. Tá? Usando da espiritualidade e da ciência unido para você ter o equilíbrio. Não ser materialista ao extremo, nem tanto esotérico e espiritualista ao extremo também. Usar o caminho do meio, o caminho do equilíbrio. Ok? Obrigado a todos.